Fala pessoal, vamos lá, né? Vamos falar da derrota do Internacional 2-1 aqui para o Cuiabá no estádio Beira-Rio na véspera, né, do jogo contra o River Plate, o que poderia ser, né, uma retomada de confiança, a primeira vitória de Eduardo Cudê no comando técnico do Internacional. Não foi, muito pelo contrário, o Inter acabou perdendo o jogo e com isso, né, caiu na tabela do Campeonato Brasileiro e chega, talvez, da pior maneira possível para encarar o River Plate, o campeão argentino que venceu o Racing ontem. Eu quero falar nesse vídeo sobre o pós-jogo, o que foi dito na zona mista e em especial pelo técnico Eduardo Cudê, que analisou, né, esse Inter 2, Cuiabá, ou melhor, Inter 1, Cuiabá 2, e eu te conto depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Eu já peço de arrancada aqui, né? Sei que tá todo mundo de cabeça meio inchada, mas ó, já dá o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder absolutamente nada sobre o Internacional. Tô aqui, né? Vocês estão vendo, o Beira-Rio tá vazio, fui um dos últimos, né, a deixar aqui o setor de imprensa, né, para falar com você sobre justamente a derrota do Internacional 2-1 contra o Cuiabá de virada, né? O Inter saiu vencendo, né? Gol do Fabrício Bustos, tudo indicava, né, que as coisas seriam diferentes, que o Inter faria um grande jogo, afinal fez um grande primeiro tempo. Ah, Colar, mas o Inter não ganhou o primeiro tempo, acabou 1-1. Eu sei, mas se a gente analisar só o resultado, não precisa vir gravar vídeo aqui, né? Afinal a gente olha o resultado final e faz uma análise. E não foi o que aconteceu, né? O Inter, diferente do que até mesmo tinha apresentado em Bragança Paulista, fez um grande jogo, né? Desde o primeiro minuto, em cima do Cuiabá, com posse de bola, com segunda bola, com roubada, com chances de gol, com chutes de fora da área, né, amassando mesmo o Cuiabá, que foi passar da linha do meio campo só com 12 minutos do primeiro tempo. E o gol saiu dessa forma, né, em uma dessas jogadas que o Inter pressionou, o René cruzou uma bola do lado esquerdo, a zaga do Cuiabá afastou e o Bustos dentro da área, lembrando aquele velho Bustos de 2022, encheu o pé e fez um golaço para abrir o placar aqui no estádio Beira-Rio. O Inter teve chance para fazer 2-0. Teve uma bola com o René, outra com o Depena, outra com o Wanderson. O Inter criou chance para fazer 2-0, mas não fez. E esse tem sido o principal problema do Inter, num geral, como coletivo, durante a temporada. O Inter não mata o jogo. E o Inter não matou o jogo mais uma vez. O Inter deu brechas, né, para o Cuiabá e numa dessas escapadas, né, aos 44 minutos do primeiro tempo, o René comete uma falta ao lado da área, vem o cruzamento, né, do jogador do Cuiabá e o Ranielli, jogador que até foi sondado pelo Inter no começo do ano, primeiro volante, ganha do Bustos e coloca na gaveta do Rocher para fazer 1-1. Um balde de água fria, né? Não só nos jogadores, mas também, né, em especial no torcedor que estava incentivando, que estava feliz, né, com o desempenho que o Internacional vinha apresentando, mas o fato é que o Inter foi com 1-1 para dentro do vestiário. E aí para mim veio uma grande mudança, que já tinha acontecido, se a gente for parar para ver, no último jogo do Mano Menezes, aqui como técnico do Internacional, contra o Palmeiras, empate em 0-0. Ele tira o Arangues, né, no intervalo por conta de um problema no quadril e coloca naquele momento o Campanharo e o Inter cai de rendimento, o Palmeiras toma conta do meio campo e eu não vou comparar essas situações, mas aconteceu algo parecido. O Arangues acabou sendo sacado no intervalo, claro, visando o jogo do River Plate na próxima terça-feira, entra, né, o Bruno Henrique, que é muito mais jogador que o Campanharo, evidentemente, mas é um jogador que está desembocado, está sem ritmo de jogo, não joga desde maio, quando fez sua última partida pelo Campeonato Saudita, e com isso, né, o Cuiabá começa a gostar um pouquinho mais do jogo, o Inter tem situações para fazer 2-1, tem uma bola na trave do Vitão, né, uma cabeçada no cruzamento do René, tem um chute de fora da área do Alan Patrick, tem um chute do Wanderson que o Walter espalma e o Bustos embaixo ali na pequena área, chuta por cima do gol, então o Inter teve chance para fazer 2-1 e não fez. E aí vem o lance capital da partida para mim, que é a expulsão do Gabriel Mercado, que mostra, inclusive, né, que o Gabriel Mercado é um zagueiro que vem comprometendo, não só pela expulsão de hoje, mas em outros jogos. O Inter tomou gol de cabeça lá contra o Nacional em Montevidéu, o gol marcado já no finalzinho do jogo, em cima do Mercado, outros lances que o Inter, né, tem, e ele vem falhando, e acabou tomando uma decisão equivocada na minha concepção, matou a jogada, e com isso, né, recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso e o Inter ficou com um jogador a menos. A partir daí, né, gente, o Cudê fez algumas mudanças, que eu posso até considerar contestáveis. Tirou o Johnny, que era quem estava dando sustentação ao meio campo, fez um bom jogo o Johnny, inclusive, para a entrada do Tauan Lara,
né, que não vinha jogando desde o jogo contra o América Mineiro. Entrou 2 minutos e depois tinha entrado contra o Curitiba, de ala esquerda, ainda com o Mano Menezes lá no Couto Pereira. Não foi bem o Tauan, né, teve tomadas de decisões equivocadas. No gol do Daverson, o gol da virada, para mim ele abandona a jogada. Então é um jogador que precisa começar a se ajudar, né, dentro do Internacional, senão as coisas vão ficar um pouco complicadas. E a partir daí, né, gente, virou bagunça, o Inter tentando no chuveirinho, tentando chutes de longe, mas o fato é que não conseguiu incomodar o Cuiabá, que fez por merecer a vitória. Tá bom? Essa é a minha análise sobre o jogo. Agora vamos para o vestiário. Colorado, afinal, o Eduardo Cudê conversou conosco após a derrota do Internacional e ele ficou menos triste do que eu esperava. Afinal, ele gostou muito da exibição do Inter no primeiro tempo. Ele gostou muito de ver que os jogadores, com 8 dias de trabalho, entenderam exatamente o que ele quer. E ele citou, olha, o Inter ideal para mim é o Inter do primeiro tempo. Mesmo que o resultado não tenha vindo, tivemos 80% de posse de bola, tivemos mais de 10 finalizações, massacramos o Cuiabá e tomamos um gol, né, que não pode acontecer numa bola parada. Mas aconteceu. E o Inter, né, então lamenta esse descuido defensivo, mas entende que é a maneira que o time tem que jogar. Pressionando, né, gerando situações para o Valência, para o Alan Patrick, para o Wanderson, para os dois laterais. O René teve uma bola para fazer o gol dentro da área, o Bustos fez o gol dentro da área. Então ele entende que ficam coisas positivas. Afinal, o Inter já não ganha 5 jogos, e isso não é algo que é do trabalho dele, afinal, ele também diz que se sente parte, afinal está integrado com o grupo, e quem não ganha é o Inter, não é o Cudê que não ganha, é o Mano que não ganha, é o Inter que no geral não está ganhando. Citou que o trabalho vai ter que acontecer mesmo sem tempo, então não tem tempo para ficar lamentando. Amanhã já tem reapresentação com portões fechados no CT do Parque Gigante. Na terça-feira, né, o Inter joga contra o River, na segunda tem mais um treino, possivelmente com portões fechados no CT do Parque Gigante. Ele disse que vai trabalhar, repetir, trabalhar. Foi o resumo da entrevista do Cudê, que disse que gostou muito da primeira parte do Internacional e na segunda entende que houve uma queda de rendimento, talvez pela questão física, que o Inter botou os 2 pés no acelerador no primeiro tempo, não conseguiu sustentar no segundo. Ele chegou a usar o termo, né? Queria colocar mais gasolina e entende que se não tivesse a expulsão do mercado, talvez o Inter tivesse condições de colocar a gasolina que o Cudê queria para chegar na vitória de 2-1 ou 3-1, enfim. O fato é que o Inter acabou tendo que recalcular a rota a partir da expulsão do mercado e aí passou a derrota. Ele fez a troca do Tauan justamente para tentar, né, ter um pouco de profundidade na lateral esquerda, né, para tentar puxar um pouco o time para frente. Teve algumas situações de gol, mas o fato é que o Cuiabá saiu vencedor. Ele lamenta a derrota, mas acontece. Vamos fazer o quê? O Inter perdeu o jogo, caiu posições, né? Foi para a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro e agora o River Plate. E esse é o grande ponto. Afinal, o Inter chega desmobilizado, né? Afinal, perdeu para o Cuiabá e o River venceu, né? O Racing 2-1. Ao contrário do que aconteceu aqui, o River teve um jogador a mais durante uma boa parte do jogo. O jogador do Racing foi expulso no primeiro tempo, então o River jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais. O Inter não, né? O Inter teve mais um desgaste em relação a isso. Mas destacou, né, que cada jogo é um jogo. Então, o que aconteceu aqui passou, página virada. Na terça-feira o River Plate é outro jogo, é outra característica, é outro adversário, é outra estratégia, outra competição e por aí vai. Citou também, gente, que não vai mudar a forma de jogar, né? O próprio Rafael de Vério, da Zero Hora, perguntou, né? O River perdeu só um jogo no Monumental de Nunes reformado e foi justamente atacando, né? Sendo atacado, sendo pressionado. E o René, Bruno Henrique pararam aqui na zona mista e falaram exatamente a mesma coisa. O Inter não vai mudar a forma de jogar porque perdeu para o Cuiabá. A forma de enfrentar o River vai ser, né, o Inter do primeiro tempo. Vamos ver se a gente vai ter pulmão para sustentar isso. Beleza? Imagino que todos tristes, eu também tô, mas amanhã já tô indo para Buenos Aires, né? Não tem tempo para lamentação, terça tem decisão pela Libertadores e o Inter precisa dar uma resposta o mais rápido possível. Certo? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o like, sem se inscrever no canal e, claro, sem passar na KTO. Eu fui um desastre na KTO hoje, né? Coloquei seco na vitória do Inter, coloquei vitória do Fortaleza, tomou 3 do Bragantino em casa. Hoje foi um fracasso. O Atlético Paranaense, falei que ia ganhar, empatou com o Cruzeiro. Hoje não deu bom lá. Hoje o Pix foi para conta do sueco, certo? Mas amanhã tem mais jogos do Campeonato Brasileiro, incluindo, né, Grêmio e Goiás, que jogam lá em Goiânia. Vamos ver se o Goiás dá uma alegria pro Colorado nesse final de semana, certo? Cupom ECOLAR te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito. Daqui me despeço, gente. Aquele abraço. Deixa teu comentário sobre o que foi, né? Inter 1, Cuiabá 2. Fui!